gente vai iniciar hoje falando sobre a questão do saneamento, um pouco na linha do que a gente já fez no dia 22 de março, que foi o Dia Mundial da Água, né? Que nós tivemos uma palestra também com apoio e organização da CEA, também do engenheiro Márcio Santa Rosa, que eu aqui apresento, e agradeço desde já pela disponibilidade, pela segunda vez, né, de vir trazer aí a questão do saneamento atual, né, que tem muita coisa acontecendo, e um pouco histórica, né, Márcio, aí nos últimos 10 anos aqui no estado do Rio. Então, vou passar a palavra para o nosso palestrante de hoje, tá? E depois os colegas que estão assistindo aí de fora, eu convido a ver e se inscrever numa programação extensa durante essas 2 semanas. Tá? Com a palavra aí, Márcio. Um abraço. Então, boa tarde, quase boa noite para o pessoal aí da CEA, né? E, para minha grata surpresa, César, quero agradecer a você, né, por conta da nossa já amizade de muitos anos aí, dedicada às águas, né? Nem vou falar muito para trás, o pessoal fica muito impressionado com o tempo que a gente se conhece, mas eu acho que na questão do meio ambiente, quem vem lá da Rio 92, e nós vamos fazer ano que vem, gente, nós vamos ver 30 anos de Rio 92, que foi o marco histórico a gente não pode dizer mundial, porque em 72 o pessoal na Europa já estava fazendo reuniões, preocupado com o grau de degradação, né, do ambiente planetário, e essa coisa foi amadurecendo até que a gente, incrivelmente, o Rio passou a ser chamada capital mundial da ecologia, e com a Rio 92 a gente disparou esse processo da maior nação da maior biodiversidade do mundo ingressar, se não pelos seus pendores econômicos e sociais, pelo menos pelos seus méritos ambientais, né? E aí, de lá para cá, quem se envolveu com a organização daquele evento, o César, eu conhecia lá na CPRM, a gente já estava preocupado com as águas aqui do estado do Rio, começamos lá no Paraíba do Sul, que é o Rio, que inclusive explica toda a nossa história aqui de água doce pelo menos, tá certo? De um lado a gente tem água doce, de onde vem toda a água que a gente bebe, que praticamente nutre todas as nossas atividades, né, fundamentais de sobrevivência. Do outro lado a gente tem o oceano e tem os nossos lagos e baías aí, para falar um pouco. Bom, então é bom saber que você está na 7ª sessão aí, né, anual da questão do meio ambiente. Eu, particularmente, desde 92, me envolvi com a Semana do Meio Ambiente Nacional Especial. É como se a gente fosse um aniversário de profissional nosso, né, de atividades. E o fato de estar podendo abrir a semana com a questão do saneamento é muito, muito interessante, porque não que todos os outros setores ligados ao meio ambiente sejam também interessantes, mas saneamento, particularmente, andou ocupando um espaço especial na mídia e nas discussões de todos os grupos de redes sociais. E, ano passado, intensamente, né, a questão do saneamento veio à tona, porque a gente conseguiu, glória a Deus, aprovar um marco de saneamento tão aguardado, anos e anos. Não que ele fosse o grande marco do saneamento na história, não. Na verdade, a gente, em 2007, teve a 11445, que foi, de fato, o marco do saneamento nacional. Mas é que, com o tempo, ele se mostrou com algumas falhas, né, e se apostava muito. A turma deve estar sabendo aí que, até então, as organizações de saneamento públicas, estaduais, é que têm a hegemonia ainda, né, do serviço de saneamento no Brasil inteiro, praticamente. Na verdade, as organizações privadas são apenas 6% desses 5 mil e tantos municípios nacionais. Bom, e aí a história do livro, só para dar um preâmbulo aqui para vocês, né, de onde começou a história, e que o César tão gentilmente me convida para dar esse preâmbulo aqui para vocês. O que acontece é isso, que se apostou muito nas companhias estaduais durante muitos anos, desde esse marco lá atrás de 2007 até adiante, né? O saneamento é uma questão muito problemática para nós. Nós temos aqui um ícone especial que está muito
perto de todos nós, que é a Baía de Guanabara, mas também nós temos as nossas lagoas, e todas elas, tanto a Baía quanto as lagoas, tanto o Rodrigo de Freitas como as lagoas da Barra, muito comprometidas pela poluição. Elas estão muito, as lagoas particularmente estão muito assoreadas. A Bahia, quando a gente cruza a ponte para Niterói, para a região norte fluminense, região leste, a gente até acha que é uma beleza tão imponente, tão linda, uma coisa tão fabulosa, né? Tanto você enxergar a Bahia atravessando a ponte, fazendo um passeio de barco, quanto vindo da ponte ao contrário e vendo a cidade com os olhos de uma gaivota ou qualquer coisa, ou de um pescador, inclusive é das profissões mais importantes para a nossa Baía de Guanabara. Mas a ideia do livro qual foi, né, César? A ideia foi a seguinte: quando a gente consegue vencer todos os obstáculos burocráticos que havia para conseguir esse novo marco do ano passado, né, que ele veio em julho do ano passado, nós achamos que o Rio de Janeiro, em especial, tem uma história particular com relação a essas dificuldades todas, né? Quer dizer, nós temos uma fila de estados aí que estão dependendo do governo federal em termos de regime fiscal, né, de recuperação fiscal. Mas o Rio foi a primeira cidade, quando o governo federal abriu essa possibilidade de socorrer os governos estaduais, o Rio foi o primeiro da lista. Para vocês terem uma ideia, essa notícia foi veiculada no Dia do Meio Ambiente, no dia 5, o Rio de Janeiro deve nada mais, nada menos do que 172 bilhões ao governo federal. Essa é a dívida do Estado. Gente. Então, nós temos, nessa matéria que circulou, alguns de vocês devem ter visto, a gente tem um faturamento do Estado, né, que, pelo que estão calculando, os economistas, a gente vai ficar em 2021 com um déficit de 3 bilhões, mas com essa operação do leilão da SEDAI, que sempre foi muito polêmica, porque muitas pessoas, depois eu gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito disso, acham que trata-se de privatizar a SEDAI, né? E a imprensa em geral, a mídia usa o termo privatização. Então, mas essa questão foi muito debatida, porque, na verdade, privatizar é vender. Vende, tem um bem público. O Estado do Rio, inclusive, não tem bem público nenhum mais, não tem nenhuma empresa no SEDAI, já vendeu tudo. Porque é sempre um Estado com muita dificuldade de gestão econômica, sempre foi. Todos os governadores tiveram muita dificuldade. Então, na sequência, né? Aí, do Brizola para cá, o Brizola foi preso, Marcelo Alencar também não, mas daí para cá a gente sabe a história, quase todos presos ou com problemas de corrupção. É um negócio complicadíssimo, né? A turma que senta lá para tocar. Mas esse problema da fiscal não é um problema muito do Rio de Janeiro. Então, mas o que aconteceu? Quando chegou, depois de toda aquela problemática com o governo Sérgio Cabral, o Estado não conseguia pagar as contas, né? Inclusive, no livro eu falo de um projeto que eu participei intensamente, chamado PISAN, Programa de Saneamento Municipal dos Municípios da Baía de Guanabara, que deu sequência a um importante primeiro projeto de despoluição da Bahia, que foi o PDDG, Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, que vem lá de 94, época do Brizola. Esse, como a SEDAI controlava todos os contratos, era uma coisa muito fechada, as pessoas não tinham acesso, não tinham informação, era uma caixa preta. Esse, então, teve até CPI na Assembleia, porque teve muito desmandos, perdeu muito dinheiro, muitos contratos ficaram pelo meio, algumas coisas importantíssimas foram feitas, como as estações de tratamento, parte das redes também de captação de esgoto, né? A questão do esgoto, gente, como diz um dos nossos mestres, o professor de César também, o Gerson Kelman, o esgoto é uma questão complicada, porque quando você recebe a água para você fazer o que você precisa em casa, cozinhar, tomar banho, o que for, isso é uma questão individual. Muitas das casas têm hidrômetros, você mede quanto é que você usa de água, uma vez usada, ela vai pelo cano de captação e se vai para o tronco coletor, se não vai, se tem rede, se chega numa estação, pouca gente sabe. Mas quando a água vem, a gente sabe que ela veio. Uma vez que você dá a descarga
no vaso sanitário e vai embora, ou a água da pia, ou a água usada, seja o que for, água cinza, água negra. Essa preocupação passa a ser uma preocupação coletiva. Então, por isso, sempre os governantes sempre deram muito mais importância à questão da água, né? Do abastecimento da água, da cobertura, a maior possível percentual de cobertura de água, do que o saneamento. O saneamento foi ficando para trás, porque é muito mais caro você voltar com a água usada, coletar, jogar na estação de tratamento e depois fazer uma destinação final, seja lá qual recurso que for, Bahia ou oceano, com a água tratada. Então, a minha questão sobre a questão do saneamento é que o Rio sempre foi o grande estado emblemático para resolver essa coisa. Quando o BNDES, em 2017, cria uma comissão, com uma pessoa também muito importante para nós, que estamos lá de saneamento, uma engenheira chamada Marilene Ramos, ela foi convidada pela Ana Silva, que era presidente do BNDES na época, para montar esse grupo de trabalho e discutir a questão de como é que ia fazer, porque a gente já estava com 2007 para 2010, 10 anos, sem que se avançasse nessa cobertura. Então, esse grupo foi montado no BNDES, se estudou bastante, o PSAN foi muito importante, isso eu participei, porque nós conseguimos pegar todo o legado do PDBG, o primeiro projeto, a parte boa dele, e montar uma equipe muito saudável, um banco interamericano que já havia investido no primeiro projeto do PDBG. Tinha feito uma auditoria em 2006 e, com uma mudança de gestão bastante significativa na Secretaria de Meio Ambiente e no Instituto de Meio Ambiente, na época, então, o secretário passou a ser um dos maiores críticos daquelas gestões da SEDAI anteriores, que é o deputado hoje em ação, que é o Carlos Mink, que sempre foi um ambientalista de primeira ordem. O Mink, então, era o secretário e Marilene era a presidente do Instituto. Então, tudo favoreceu muito para se criar uma nova gestão muito mais comprometida com a questão social do saneamento. Se criou um programa chamado Guanabara Limpa, se criou um site. As coisas começaram a andar e o BID, então, percebeu que já era um outro momento que poderia investir um novo dinheiro para o PSAN. Bom, aí quando muda de governo, quando acontece tudo com o Cabral, vai tudo por água abaixo, porque o dinheiro que a gente já tinha conseguido com o BID, o dinheiro que já estava, inclusive, no caixa, parte dele já estava no caixa do Estado, o Estado começa a ter dificuldade financeira e pega parte do dinheiro da opção e passa a pagar os funcionários, que tinha que pagar o tribunal, fala, tem que pagar os funcionários do Estado. Se der dinheiro no caixa, aí pega e usa. Aí criou um problema com o banco destina o dinheiro carimbado, para uma função social fundamental, que é o saneamento, e esse dinheiro passa a ser usado para outras funções, então detonou tudo. Aí o programa para, e aí a gente volta na questão levantada pelo banco, pelo BNDES, que é, você lá atrás já tinha dinheiros, altas somas de investimento no saneamento, a partir de um programa chamado Planasa, depois PANSAB e alguns planos de investimento do governo federal, com PAC, saneamento, tem uma história longa que o livro conta tudo isso, e por onde a coisa foi passando, mas sempre com muita ruptura, com muita descontinuidade, começa entre um dinheiro. A gente não está falando só da bacia hidrográfica da Baía do Guanabara, estamos falando do Guandu, que é fundamental, que é de onde o Rio Paraíba do Sul ele tem um desvio de água. Os 2/3 do volume ele vem para poder tocar as estações de eletricidade da Light, lá em Laje, depois ele desvia e vai para a estação do Guandu para tratar e trazer água para nós. E aí vocês todos nós distribuem a população inteira, independente de classe social, dos problemas que a gente passou a ter com a SEDAI, por causa até do tratamento da água, que passou a ser ruim também, com problema com geosmina, recorrente. E aí, mas, de qualquer forma, a questão do público privado sempre veio como uma questão polêmica. Né? Mas, na verdade, o que acontece é o que aconteceu muitos anos antes, em 2009, com Niterói, que é o nosso grande exemplo de gestão bem feita, privada, que eu digo. Então, a água que chega na água de Niterói é uma água que vem da SEDAI. Ela vem parte da SEDAI aqui do Guandu e parte de uma outra
de uma outra fonte de água chamada Imunana Laranjal. Então, a água de Niterói paga a SEDAI. Tarifa pelo metro cúbico de água que ela pega para poder distribuir em Niterói. Só que tem uma questão bastante dramática. Niterói consegue hoje atingir a 98% da população da cidade de tratamento de esgoto, que eu vou falar. Tá? O Rio de Janeiro chega a 45%, nós outros lá na época do PSAN achávamos que era muito menos do que isso, porque a SEDAI. Porque é estimado um valor percentual maior, porque se considera que o fato da nossa Zona Sul, aqui do centro para cá, da Zona Sul, o fato da gente destinar parte do esgoto para esse interceptor oceânico, que passa aqui pela Glória inteira, ali na Vila Beira-Mar, vai embora, cruza para Ipanema e sai lá embaixo, vai despejar 5 quilômetros lá para baixo no oceano, que isso é tratamento. Quer dizer, por Constituição não é. Tratamento é, no mínimo, você pegar essa água usada e tratar no mínimo, no nível primário, para isso ser considerado tratamento. Na verdade, você está só coletando, conduzindo pelo coletor, que é imenso, né? Pega essa região toda e despeja lá. Assim também aconteceu na Barra. Da mesma forma, foi criado lá um sistema bastante potente lá, mas que seria tratado primariamente na estação da Barra e depois despejado no interceptor deles lá, né? Mas a Barra trouxe vários problemas. Quando a gente fala de Barra, nós estamos falando do sistema lagunar todo, que está completamente comprometido. Eu tenho um amigo biólogo apaixonado, obstinado pela questão ambiental, chamado Mário Boscatelli, que tem um projeto sensacional chamado Olho Verde, que ele pode, através de parcerias, sempre estar filmando os nossos recursos hídricos de avião, o helicóptero, e ele vai mostrando como é que a coisa foi se comprometendo nesses últimos anos. Se a gente pega a matéria de jornal, vem falando há mais de 10 anos como é que a coisa foi se comprometendo, é incrível. Como a gente pode testemunhar o grau de degradação que foi ampliando. E, embora sempre apareçam novos projetos para poder investir novos milhões e tudo mais, mas a coisa sempre tem algum tipo de descontinuidade. Então, o BNDES, através desse grupo lá dentro, levou 4 anos, 2017 até 2023, agora 4 com esse leilão da SEDAI, e finalmente decide, né, gente, mas essa decisão de passar o serviço de coleta, tratamento e saneamento, incluindo resíduos sólidos e drenagem, para a iniciativa privada, ela foi debatida em audiência pública. Os grupos que são contrários, que tem muita gente importante, muita gente conhecedora, pessoal do PUR, gente do Projeto Ondas, que é o Observatório Nacional de Direitos da Água e Saneamento, e pessoal da própria SEDAI, muito questionamento, gente das universidades, o FRJ, o UERJ, todo mundo participando das audiências, muita coisa foi modificada, mas a conclusão é que a SEDAI, embora tenha sido lá atrás, quando criada, uma empresa praticamente modelo para o Brasil, né, passando, que foi ainda por uma tentativa de fazer uma abertura de capital, que foi feita na Sanepar, no Paraná, feito também na Sabesp São Paulo, na Copada de Minas, que são economia mista, são empresas que são controladas pela iniciativa privada. São empresas controladas pelos respectivos estados, mas que têm investimento privado. E essas empresas, bem ou mal, acho que é bem, elas conseguem um desempenho muito melhor do que as tantas outras empresas. Márcio, dá licença. Como a gente teve um problema, a gente teve que abrir essa reunião nova, o Zoom só permite reunião até 40 minutos. Então, essa vai se encerrar em 4 minutos, mas já te enviamos o link da próxima, tá bom? Quem está falando? É a Fernanda, sou da CE. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Fernanda. Oi, então, Márcio. Eu estou vendo aqui de casa, que tem trânsito, tá? Fala um pouquinho mais alto para mim, para te ouvir melhor. Então, como eu estava falando, como a gente teve aquele probleminha, a gente teve que abrir essa reunião nova pelo Zoom, ela vai se encerrar daqui a pouquinho, porque a plataforma só deixa 40 minutos.
mas a gente já te enviou um link novo para a nova reunião. Aí, assim que isso aqui fechar, você entra no link novo, tá bom? Tá bom. Vocês vão, o César está aí, né? Fala para ele, eu não estou vendo ele aqui agora, que já está com bastante outras câmeras. Estou aqui, Márcio. Você vai me guiando aí, César, que eu estou um pouco falando meio como se fosse um planador aqui, falando das questões todas. Estamos chovendo bem. O problema é só técnico, pelo que eu entendi, né, Fernanda? Exatamente. Como foi o primeiro dia, é porque o Zoom, a gente está com um tempo limitado. Isso. Mas você vai continuar no próximo link para fazer o fechamento. Pode continuar. É só uma questão... Coisas da internet, Márcio. Não. E também você não posso deixar de considerar, né, César, que eu estou falando para vocês, né, que são da área de engenharia ambiental, quer dizer, a questão do saneamento é um dos setores da coisa do meio ambiente, vocês têm outros assuntos importantes que vão tratar essa semana, mas o que eu acho interessante, gente, é o seguinte, que a gente, inclusive, de repente, passando por outro link, eu não sei qual tempo a gente vai ter lá, mas para vocês perguntarem, para a gente fazer uma coisa mais dialogada e tudo. Mas, do 22 de março para cá, o que aconteceu é que o leilão da SEDAI aconteceu. Então, a gente tem, como eu falei, assim, o parâmetro da SEDAI como fornecedora da produção de água em Niterói, isso funcionou super bem há muitos anos, e por que não vai funcionar no Rio de Janeiro? O que foi uma elucubração maluca foi porque, no novo marco, você, em vez de pegar município por município, que aí sim, tem municípios que não são rentáveis. Isso já vinha, inclusive, do Estatuto da Metrópole, se alguns de vocês conhecem, já estava pensada a questão de soluções consorciadas. Então, a partir desse novo marco, se presume que, se determinado equipamento de infraestrutura passe por vários municípios, vamos dizer, vamos citar o caso do Rio de Janeiro, que a gente tem Rio Sarapuí, por exemplo, ele vem de outros municípios da Baixada Fluminense e vem trazendo esgoto de lá. Vai parar aqui, na Baía de Guanabara, certo? Passa pela região, parte da região do Rio, tem outros assim também. Então, nesse caso, a decisão do novo marco, que está em cima do Estatuto da Metrópole e também de uma ADI complicada lá atrás, que eu não vou entrar nessa parte jurídica, se estabelece que a solução tem que ser consorciada, quer dizer, é uma reunião de municípios, né, que vão compartilhar a solução. Quando a gente pensa esse formato de gestão, para a questão do saneamento, has been upgraded by... A gente mudou o link ou eu tenho que mudar aqui também, Fernando? Então, eu acabei de receber a mensagem aqui do Zoom falando que a gente ganhou de brinde uma extensão desses 40 minutos. Então, não se preocupe, a gente pode continuar nesse link sem problema, tá bom? Mais fácil. Mais fácil. Gostaram da sua palestra, Márcio? Todo mundo gostou. Tá bom. Não, então, o que eu estava dizendo é isso. O que eu estava dizendo, cara, que o fluxo da água, estava dizendo que a questão jurídica. Então, que hoje a questão do Estado é muito importante porque foi criado a partir de um plano metropolitano, que amigos fizeram muito bem feito, mas já com financiamento do Banco Mundial, se criou um instituto chamado Instituto Rio Metrópole. Fica atento, quem gosta do saneamento, está ligado nisso. Esse Instituto Rio Metrópole é um sucedâneo do que era a Câmara Técnica da região metropolitana e que, além de estudar transporte público, mobilidade, clima, ocupação, toda a parte geográfica da cidade, todas as funções socioambientais, ele também passou a cuidar do saneamento. Esse Instituto de Metrópole, criado por lei, mas ele vai ser o gestor da parte de soluções de saneamento da região metropolitana do Rio, certo? Que é a área onde concentra o maior problema. Se você pegar os municípios em volta da Bahia, desde a Baixada, né, que é Belford Roxo, Mesquita, Caxias, deixa eu ver quais outros já de cabeça aqui, Pilópolis e tudo mais, são municípios muito grandes, com muita população muito grande, com problemas, inclusive, de enchentes muito graves. Do ponto de vista da enchente, fazendo aqui um parênteses, a gente teve do Parque Saneamento um projeto sensacional chamado Projeto Iguaçu, que gerenciava era o INEC, inclusive com a Marilene na época, Marilene Humphrey, que tinha o nome dela, e que tinha um grupo, uma ONG chamada Fase à Frente. Esse projeto é espetacular.
Mas o Pacto de Saneamento foi até uma certa liberação de recursos, de milhões, depois, ainda na época do Lula, depois parou, o dinheiro ficou curto, crise econômica, parou. Mas esse projeto é um projeto muito interessante para quem gosta, para quem quiser estudar, porque ele via a questão do saneamento, mas via a questão social como um plano mais forte. Então, nesses rios, Iguaçu, Sarapuí, Acari, que a população estava ocupando a faixa marginal, muito se fez em função do deslocamento dessas pessoas para os projetos Minha Casa Minha Vida, nos municípios, né, referentes para que elas saíssem da área de risco ali, das enchentes, e o projeto ia para a área social de uma maneira muito espetacular, assim, esse projeto do Iguaçu. No livro eu falo muito dele também, porque ele é um modelo de referência para, se a gente pensa a região metropolitana, as soluções. Na verdade, gente, a gente não tem que inventar solução nenhuma. A gente tem grupos, inclusive, ligados à academia, como o caso do Laboratório de Hidrologia lá da COP, que é uma referência, o professor Paulo Canedo, toda uma equipe dele, experimentadíssimo, que já estudou todos os parâmetros. Ele tem um estudioso também da coisa mais paramétrica das correntes marinhas, aqui trabalha em Guanabara, que é Paulo Rosa. O César, o professor César conhece todo esse pessoal, que é gente demais, são brilhantes, né? Então, dos projetos desde o PDBG para cá, e são muitos, além do SAM, todos os estudos já foram feitos. No livro, inclusive, eu estudei não só a Baía de Guanabara, como estudei outras baías, Baía de Sydney, Baía de Jacarta, que é mais complicada que a nossa, Baía de Tóquio, estudei 2 baías americanas, para ver que solução que esse pessoal dava para descobrir. E a gente tem hoje estudos para todas as soluções. A questão é a solidez dos investimentos, a capacidade de gestão que o Estado tem. O saneamento é isso. Você tem toda a parte da infraestrutura, que é a parte de prestação do serviço, você tem a parte de gestão, que são as pessoas que tocam, você tem a parte do marco legal, certo, César? São esses 3. Se você desenha o fluxograma da coisa, você vê isso. Você vê aqui toda a parte da infraestrutura, que são, né, as redes e coletores, estações de tratamento, o Guandu lá. No meio aqui está o pessoal que toca, aí você pega a SEDAI e as companhias privadas e quem trabalha fornecendo serviço, e do lado direito você tem o marco das políticas públicas, que aí entra a questão do financiamento em tudo. Se essa coisa, se essa tríade não estiver equilibrada, você não chega em lugar nenhum. Então, o que se quer aprovar agora, até 2033, com um bônus aí, se alguém achar que conseguir provar que precisa mais algum tempo para chegar a 2040, nós vamos estar pelo novo marco, né, gente? Com 90% do esgoto tratado e 93%, se não me engano, de água de abastecimento de cobertura. Então, o que eu vejo, César, como oportunidade, né, que a gente já fala muito disso, a Egea é uma das 2 empresas que, na verdade, estavam cotados 5 grupos para entrar nessa concorrência da SEDAI, porque ela era bilionária. Se pensava em algo em torno de faturamento de 31 bilhões, na verdade não chegou a isso, chegou a 22, alguma coisa, bilhões. E os grandes grupos concorrentes foram a Egea, Águas do Brasil, um outro grupo, a BRK, que já opera em parte do Rio de Janeiro, vocês devem saber disso, a parte da chamada Área 5, que são mais afastados, da Curva, da Carajão Deodoro. É uma área pouco adensada, ela é muito, muito grande geograficamente, o território é muito vasto, é quase a metade do território do Rio de Janeiro. Então, o próprio Eduardo Paes, que assumiu a prefeitura agora, nas gestões anteriores, ele já havia feito essa concessão. E já caminhou bastante, acho que começou em 2012, e era 3 ou 4% de cobertura de saneamento, já estamos em 30% alguma coisa. Mas os prazos dessas concessões são longos, né? Mas não creio que haja nenhum problema com essa BRK. Na verdade, é um consórcio, a Água do Brasil participa lá também. E no leilão da SEDAI, a única área que não houve oferta foi porque a BRK já estava operando no lote chamado lote 3, são 4 lotes. Então, ninguém
não houve briga por esse lote aí, porque eu acho que a turma entendeu que a BRK já está lá e provavelmente ela pode se estender. Ela e mais, era a área da AP5 lá, mais 2 municípios fora, na área do Paraíba do Sul. Mas os lotes 1 e 4 foram comprados, né, por uma empresa chamada EGE, que é gigantesca. Ela era, acho que, 12 estados brasileiros, muitos municípios. É impressionante a capacidade de gestão dessa empresa e a capacidade de, quase corajosa, de pensar o Rio de Janeiro com todos os problemas que tem. Por quê? Porque ela ficou com o lote 1, ela propôs 8 bilhões, entrou com 8 bilhões, e o lote 4 vice-versa com 7. A empresa vai botar 15 bilhões para poder resolver esses lotes aí. Agora, vejam bem qual é a complicação desses lotes. O lote 1, se eu trocar um lote 1-4, vai dar a mesma. Tem que resolver. Pega toda a zona sul do Rio de Janeiro, a partir do centro, esses bairros para cá, Glória, Catete, Botafogo, Flamengo, Ipanema, Copacabana, Leblon, e todas as favelas que estão dentro desse universo que não tem hoje a questão do saneamento resolvido. Apesar de algumas tentativas terem sido feitas. Por outro lado, o lote 4, eu acho que eu estou invertido, mas tudo bem. O lote 1 ou o lote 4 pega os municípios da Baixada, esses que eu citei alguns, e vai subindo para o Norte Fluminense com mais 27 municípios. Então, vocês imaginam a capacidade que essa empresa vai ter que ter nesses poucos anos, nós temos aí 12 anos, né, nem 13 mais, até 2033, para montar essa zorra toda de soluções concatenadas de municípios que se imbricam, como o caso da região metropolitana, e as redes são todas misturadas, e com várias mudanças que o novo marco trouxe. A capacidade, por exemplo, da agência regulatória nossa, que é a AGEMES, ela tem que ser muito maior do que ela sempre teve. Então, tem que ter um investimento feito aí, inclusive para controlar a questão da tarifa, que era um ponto que sempre o pessoal que não era a favor dessas concessões. Por quê? Porque, claro que essas empresas podem aumentar o valor da cobrança do metro cúbico anualmente, em função dos índices de governo, certo? Mas já se estabeleceu que não se pode passar de um certo teto, e, inclusive, se prova que é possível fornecer serviços e tratar o saneamento com índices, com valores de taxas mensais até mais baixos do que o que a cidade cobra hoje. É interessante. Então, essa empresa terá que ter uma capacidade, que ela já tem, se olhar a cobertura que ela faz nacional, para cobrir todos esses municípios da região leste, Fluminense, Baixada e norte, noroeste, né? Parte de alguns os municípios que não estão aglomerados na região metropolitana, né, que esses equipamentos não são compartilhados, não eram obrigados a entrar no leilão. Então, alguns ficaram de fora. Alguns, inclusive, já estão resolvendo esse problema de saneamento por si próprios, ou a própria Águas do Brasil já tem soluções como o caso de Petrópolis, Campos, já tinha a Prolagos resolvendo a parte lá de Cabo Frio e tudo mais. Então, algumas cidades já vinham fazendo seu trabalho com concessão ou com serviços municipais de saneamento próprios. Mas o interessante, a gente volta para o Rio de Janeiro, dividido em 4 seções, ainda temos uma empresa que opera muito mais em São Paulo, chamada Iguá Saneamento, e essa ficou com o lote da Barra da Tijuca, atenção, que pega Jacarepaguá, Barra e toda aquela parte de Rio das Pedras, aquela parte Curicica, e também a área que é tida como área das milícias, vai ter que lidar com esses problemas, inclusive de segurança pública, para poder chegar com serviço nas áreas que mais demandam soluções, né, que são áreas mais precárias, são áreas de ocupação irregular. E, então, mas, de qualquer forma, embora a empresa esteja tomando, essas duas empresas estejam tomando todos os cuidados para vir estudando tudo que a gente produziu de informação de opção ou de antes, eles estudaram muito, fizeram toda uma prospecção do que a SEDAI realmente tem de infraestrutura instalada, para saber com o que eles estão contando, se eles dependem da SEDAI trazer a água para poder ser tratada depois.
todas as empresas vão continuar dependendo da SEDAI. Quer dizer, a parceria SEDAI-empresa privada ela é insolúvel da forma que o leilão foi tratado. E depois, o novo marco coloca a ANA, a Agência Nacional de Água, numa posição muito mais ainda importante de estabelecer regras bastante rigorosas para o cumprimento desses contratos. O que quer dizer isso? Não é você falar assim, eu sou a EGE, eu sou associado do Banco Itaú, eu tenho um fundo, como é que chama o fundo? Fundo poderosíssimo internacional, esqueci o nome agora, com capacidade de cobrir, fazer essa universalização. Então, eu tenho que mostrar que eu tenho essa capacidade de iniciar financeiramente esse processo, né? E não chegar lá na frente eu ter problemas de gestão de contrato ou ter que entrar em juízo ou numa questão judicialista para poder reconsiderar valor de tarifa, para poder cumprir possíveis perdas. Então, essas empresas têm experiência demais, tanto a EGE quanto o Iguape, foram as duas vencedoras, como a BRK já tem também, para poder saber quais são os obstáculos e problemas que surgem na gestão desses contratos, né? Mas a gente já conversava isso antes, né, sabe? Eu creio, embora a EGE tenha todo um sistema muito bem montado, quem tiver a curiosidade de entrar no site deles é muito bem estruturado, eles têm uma revista trimestral que eles informam tudo que eles fazem em todas as cidades, sempre mostrando, investindo muito no pessoal, né, na capacitação do pessoal. A parte de inovação deles é avançadíssima. A EGEA já trabalhava aqui no Rio, num projeto chamado Prolagos, que é a região dos lagos aqui do estado. E lá já tem um sistema todo automatizado de gestão para poder fazer a operação diária de manutenção de rede, distribuição e coleta e tratamento. Então, a questão da inovação é um outro aspecto muito importante na questão do saneamento hoje, de modo que eu acho que, não sei se apenas ainda uma visão um pouco otimista minha, que para o número de empregos que foi anunciado, 400 e tantos mil, para toda essa operação no Rio de Janeiro, desses blocos que foram leiloados, é possível que se ofereça bastante oportunidade de emprego, mas desde que, né, se tenha uma formação bem gabaritada com relação ao que é, de fato, fazer uma operação de gestão com tantos elementos, com tantos fatores que integram essa equação, né? Prestação de serviço, fator econômico, tarifa social. Mas o BNDES teve tempo suficiente para fazer um estudo, um mapeamento das dificuldades e lavrar um texto de leilão que as empresas rezaram ali em cima da letra mesmo, para poder assinar os contratos, e o comprometimento é absoluto, né, com essas metas a serem atingidas. Lá no livro, eu divido em 5, 6 capítulos, só para fechar essa primeira parte da minha abordagem. Eu conto um pouco da história desde a Idade Média, de onde que vem a questão do saneamento, da questão nossa imperial, do Dom Pedro aqui, quando ele faz um pedido lá às empresas para poder fazer um primeiro contrato com uma empresa inglesa para trazer saneamento do Rio de Janeiro para a segunda cidade do Brasil, no mundo, a ter a primeira estação de saneamento, ela está ali na Glória ainda, está tem a estrutura dela montada dentro da CAEG, ela está lá bem conservada. E depois, quando a gente chega na primeira escola nacional do Rio, que foi a engenharia ambiental, a engenharia sanitária, que formou os primeiros professores através do Saturnino de Brito, que é um nome emblemático dessa história aí. E até antes, eu conto a história dos tigres, que eram os escravos que carregavam os tonéis de esgoto passando pela cidade para despejar lá no centro da cidade, na rua Uruguaiana, que era um valão, e eles avisavam que o cheiro era impressionante, as pessoas tinham que ficar afastadas, que ninguém aguentava. E no auge do preconceito da época da escravidão, chamavam os pobres escravos de tigres, né, que carregavam aqueles tonéis. Mas daí evolui para a questão
da água no Brasil, como é que essa coisa se estruturou, quais são os marcos legais, né, que programas foram esses que surgiram. Eu busco lá na ONU quais são as referências mundiais para a água também. A gente teve o 8º Fórum da Água aqui em 2018, muita coisa boa saiu dali. Eu mesmo participei de fórum da água no exterior. Eu fui uma das pessoas que fundaram o CEIVAP aqui, que foi o primeiro comitê de bacia aqui no Paraíba do Sul, até depois começar a organizar os meus seminários de saneamento na Baía de Guanabara, trabalhei com o FGV também, e até chegar nesse projeto do PSAN, e por aí vai. Aí depois fazer outros trabalhos sempre ligados à área de saneamento, sustentabilidade e tal. Mas o livro evolui contando essa história, chega na Baía de Guanabara, pega a parte do Guandu, mas eu dedico um capítulo especial à questão do leilão, acho que é muito importante, do SIDAI, né, com todas as condições que se exigiram ali, e a partir daí eu abro um capítulo sobre a questão das tecnologias, né, porque se a gente pensar não só no Rio de Janeiro, que é uma região muito urbanizada, né, todos os municípios metropolitanos, mesmo municípios menores e tudo mais, mas existem soluções de saneamento interessantíssimas, soluções baseadas na natureza, que eu tenho uma admiração especial pela Cecília Zoli, que é uma professora especialista nesse assunto, conhece o mundo inteiro, tem livros sobre isso. E depois me pautei muito para desenhar toda a linha de tempo do livro em cima dos estudos do Instituto Trata Brasil. O Instituto Trata Brasil vem fazendo um trabalho de informação espetacular. Eles estudaram o país, estudam o país inteiro, com todas as nuances regionais, as dificuldades que cada estado tem. Eles buscam os dados do Sistema Nacional de Informação de Saneamento, que é o SNIS, e traduzem isso em linguagens que tanto podem rebater para a questão da educação, como a questão da saúde, agora com muito mais ênfase por causa da questão da Covid, vai para a área de trabalho, o que significa investir em saneamento, como é que se repercute, quais são as externalidades que isso vai bater nessas áreas, educação, emprego, saúde e tudo mais. Então, existe um saneamento, né, informação sobre o saneamento do Brasil, antes Trata Brasil e depois Trata Brasil. Inclusive, o Trata Brasil nos inspirou ano passado, naquele mundo de lives que aconteceram sobre saneamento, um projeto que a gente fez aqui no Rio, criado pelo gestor público Alexandre Arraes, um médico fantástico, dedicadíssimo ao saneamento, foi vereador, e também um dos embaixadores do Trata Brasil, que é o Raul Pinho. Então, eles bolaram um negócio chamado Sanita Rio, que era um movimento que a gente juntou muita gente boa para poder divulgar essa questão. Isso pré-leilão, porque tinha muitos obstáculos, inclusive institucionais e políticos, e precisava ir trabalhando esses obstáculos, e saltando e pulando, e conseguindo até que chegou que o presidente sancionou a lei. E agora estão vindo os desdobramentos, algumas faltava regulamentar algumas coisas, como o caso da lei que saiu para poder regulamentar a capacidade de pagamento e de gestão financeira dessas companhias. E dedico uma parte do livro também ao trabalho que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro está fazendo. Nós temos um especialista, José Maximino, que conseguiu retomar várias metas do PSAN que foram abandonadas lá para os problemas de corrupção lá do governo Cabral, e seguir também por causa de governo de Pezão. E o Ministério Público recuperou essas metas, desde o PDVG, passando pelo PSAN, e fez alguns acordos de TAC, de termos de ajuda de conduta, tanto com o Estado, através da SEA, quanto com a própria SEDAI. E isso já apropriando recursos que vêm dos fundos de recursos hídricos e o fundo do FECAM, que é o Fundo de Meio Ambiente. Embora o governo desse eu tenha feito, o apagar das luzes, uma manobra para diminuir esses recursos e apropriar de partes, para poder também pagar a dívida do Estado. Essa complicação que os governadores estão sempre se metendo, ele acabou. Mas agora a gente está com uma expectativa nova. Nós temos o governador Cláudio Castro, conseguiu
com o governo federal 1 ano de carência para recomeçar a pagar a dívida do Estado, que eu tenho soltar no começo. Então, a gente tem um tempo aí para poder fazer a recuperação, tem uma série de medidas que o Estado está tomando para poder gastar menos e arrecadar mais. Só daqui a 1 ano que a gente começa a pagar. Nesse meio tempo, a gente já entrou com o processo de saneamento. As empresas estão funcionando. Nós temos no cronograma de trabalho uma meta de 5 e 12 anos de investimento dessas duas empresas. É possível que até o final do ano eles tornem a fazer a concorrência do lote 3, que ficou vago. Então, eu acho que é uma expectativa muito otimista, viu, César, para a gente seguir em frente. Bom, acho que eu estou falando aqui feito pobre da chuva, né? E aí, se vocês acharem interessante a gente abrir uma conversa, imagino que vocês têm inquietações aí também, né, da perspectiva da formação de vocês, e o professor César, quem eu admiro muito, pode conduzir essa parte aí, para não ficar muito... Ótimo, Márcio. Obrigado, querido. Tá ótimo. Dar aqui uma rápida palavra para vocês perceberem a importância, né, do que está acontecendo, pessoal, no saneamento no Brasil e, sobretudo, no Rio, né? As palavras do Márcio aí são assim muito bem entendidas para quem já é da área, né, que tem condição de ter essa percepção. Para vocês que estão aí começando, está se fazendo uma coisa que nunca se fez no Brasil, entendeu? Poderia usar a palavra revolução, né, Márcio? Na Sim. área do saneamento, porque a gente está trocando uma estrutura que sempre foi estatal e um tanto agigantada, né? A SEDAI fazia todo o serviço de águas aqui, da grande maioria dos municípios do nosso estado, né? E depois, nos anos 90, alguns municípios já se rebelaram, entre aspas, né? Foi o caso de Niterói, de Campos e outros mais. E agora, com esse marco, né, a SEDAI fica apenas focando a parte de tratamento da água, apenas o Guandu. Então, todo o restante do saneamento no estado do Rio vai passar para 4, como o Márcio comentou, né, vai passar para 4 empresas diferentes. Ou seja, você vai fragmentar, né, não vai ficar numa única empresa, como acontecia com a SEDAI, né, você vai fragmentar em 4 empresas que foram os lotes, que foram leiloados agora, recentemente. Isso foi agora, em abril, né? A gente fez uma palestra no dia 22 de março, no Dia Mundial da Água. O Márcio estava, como eu, ansioso para as coisas acontecerem, e logo em seguida houve o leilão, não é? Que já não foi uma coisa repentina, isso já tinha sido feito um estudo do BNDES, já se vinha falando muito disso ao longo de anos, o processo amadureceu, e hoje você vai ter aí 4 empresas trabalhando em lotes que foram leiloados de grupamento de municípios, né? Geralmente municípios mais pobres e municípios mais ricos em cada lote, para a coisa ficar mais equilibrada. Essa foi a ideia. E isso deve trazer, pessoal, grandes investimentos para a área de saneamento e a consequente oportunidade de trabalho para vocês, né? Um grande mercado de trabalho deve surgir. É claro que saneamento, como é um processo robusto, né? Cano enterrado, exige obra pesada, fora a fase de planejamento, é claro que isso não vai acontecer da noite para o dia, né? Até porque o processo ainda de mudança da SEDAI para essas empresas ainda vai demorar aí 1, 2 anos só para passar, não é, toda a infraestrutura que hoje ainda está com a SEDAI para essas empresas. Então, essas empresas ainda vão tomar posse, ainda vão tomar ciência das condições, etc., etc. E os investimentos, então, vão vir no longo, digamos, médio prazo. Espera-se aí que nos próximos 10 anos, que é quando vocês vão estar aí já como engenheiro júnior, não é isso? Né? Estão formando, ninguém vai demorar 10 anos para formar, né? Pelo amor de Deus, né?
suponho que você esteja formando aí esse ano, ano que vem, né? E aí vocês vão estar aí se posicionando no mercado. Fiquem muito atentos a essa área de saneamento, né? Porque deve, né, Márcio? Deve abrir bastante coisa aí. Você falou em 20 mil empregos diretos, né? Não sei se é esse o número. Na página lá do BNDES são muitos mais, eles falam de 400 e tantos, mas é porque dispara toda uma cadeia de produção de materiais, né? Se você Claro, pegar diretos e indiretos, né? tudo que uma obra, não a obra que a gente vê até na cidade, essa que você fala dos canos enterrados, mas a gente pensar, né, no que é fazer chegar na estação de tratamento com todo. Lembra que no ano passado a gente teve um problema com uma bomba da SEDAI? Foi um negócio Foi, do desastroso. Lameirão. Foi esse ano, foi ano Como a passado, gente não, não foi em conhece janeiro. tudo isso, quer dizer, imagina que, inclusive, o próprio Guandu tem parte desse dinheiro do leilão que vai permitir que exista, que se realize um projeto de dobrar a capacidade do Guandu. Né? Você lembra disso? Então, Que é assim, necessário. imagina que construir um Guandu 2, que já está projetado, tem uma outra obra que é de desviar o rio, né? Tem 3 rios muito poluídos que fazem a junção de águas onde Márcio, mas isso vai continuar por conta da SEDAI, né? Mas digo que sim, porque se a SEDAI prometeu já há bastante tempo que faria essa obra, eu me lembro quando o Witzel assumiu, que uma das coisas que ele falou de cara é que ele ia assumir essa obra de fazer a duplicação do Guandu. E esse dinheiro não apareceu e nem aconteceu nada. Pois Então, é. Esse agora. continua sendo um gargalo, então, né? Mas nesse rachuncho lá do dinheiro das empresas, a SEDAI fica com uma boa parte desse dinheiro. Ah, tá. Né? Ele tanto resolve a questão financeira da gestão do Estado, né? Vou entrar em detalhes percentuais aqui, que é chato, como também tem um bom dinheiro para a SEDAI. E o mais interessante, para a turma que quiser seguir nessa área, é que existem dinheiros carimbados para cada situação. Existe 2 bilhões e tanto para o Guandu, 2 bilhões e tanto para a Baía de Guanabara, 200 milhões só para a região dos Lagunares, lá da Barra. Quer dizer, são dinheiros carimbados que vão ter que ser, por controle social, né, que é uma parte fundamental que está estabelecida desde o primeiro marco lá, que tem que ter um controle social muito rigoroso da aplicação desse dinheiro de prestação de contas. Né? Uma coisa que no leilão se bateu muito é a questão do compliance. Né? E não é por causa do saneamento, é porque o meio ambiente, a questão da sustentabilidade, trouxe pela questão da governança, a questão do compliance. Então, essas empresas têm que prestar conta o tempo inteiro de como é que elas estão gastando dinheiro e como é que elas estão investindo e que retorno está dando. Além de ter canais de compartilhamento dessas informações com os grupos sociais que estejam bem organizados, até fiz aquela provocação com você, se você tiver um grupo de gente muito interessada aí, a gente criar um grupo de trabalho, essas empresas vão precisar disso. Né? Eu acho que eles vão buscar muita gente que conheça os sistemas todos, as cidades. Né? Imagina que lá no PSAN, a Heloísa Torres era coordenadora dessa área, que é uma engenheira também competentíssima. Nossa aluna da Veiga de Almeida. Então. Ela formou aqui com a gente. Então, não sabia, olha que legal. E a Heloísa ficou com uma área do PSAN que era de gestão dos dados. Né? Então, se montou toda uma base de dados do PSAN, e uma das primeiras atividades do que era o eixo 2 do PSAN é que a gente tinha que montar os planos diretores municipais dos municípios. Tá bom, a gente fez isso praticamente em todos, aqui alguns já tinham iniciado, pegado dinheiro direto com o Ministério de Saneamento, Secretaria de Saneamento, mas a maior parte deles a gente fez esses planos. A gente ia em cada município, levantava os dados, conversava com a turma local, com os engenheiros locais, com os técnicos, só que esses planos têm vigência. Como a gente fez isso lá entre 2011, 2016, 2015, esses planos já não estão valendo mais, então vão ter que ser refeitos, o que é uma exigência do novo marco, que se refaçam esses planos diretores municipais. Por quê? Porque é o município que sabe. O município não deixa de ter a importância que ele tinha, né, como, né, o mandante, né, o mandatário da questão do saneamento. Quem é que conhece o que acontece em Guapimirim?
Quem é que conhece o que acontece em Cachoeira de Macacu, ou Itanguá, ou lá em Nova Iguaçu, ou em Caxias, aquele monte de... Caxias é imenso, São Gonçalo é gigantesco. Imagina quem é que conhece aquelas regiões todas, a ponto de dizer quais são os problemas de cada área, de cada distrito e bairro, onde tem rede, onde não tem. Você imagina isso. Não dá para uma empresa chegar de fora e falar assim, agora eu... Né? Você tem que ter gente local que conheça. Leva tempo. Leva tempo. Mas vai, segue no seu approach. Não, agora, ver se o pessoal gostaria, né, de fazer alguma pergunta. O Márcio está aqui para responder, eu também posso ajudar. Não sei se o pessoal... Como é que está aí? Eu botei aqui no chat. E aí, galera, né? alguma pergunta? O pessoal está meio intimidado ainda, primeiro dia, né? Pedro está aí pilotando, né, Pedro? Aham. Bom, Fernanda, arrisca, Fernanda. Não, só queria agradecer pela palestra. Foi muito enriquecedora, ajudou muita gente e realmente o saneamento, como o César falou, vai abrir muitas portas para os engenheiros, nós, né, como futuros engenheiros ambientais no futuro. Então, realmente, tudo que vier agregar sobre esse tema é muito bom, é muito importante. E é bom, eu sempre gosto de frisar que o problema de saneamento básico é o problema ambiental mais importante do nosso estado e do nosso país, provavelmente. Com certeza. Né? Porque, no longo prazo, com certeza, macro problemas ambientais, né? Desmatamento de Amazônia e próprias mudanças climáticas são problemões que a gente tem pela frente, a humanidade tem aí quase que um desafio pela frente. Ocorre que saneamento já existe o problema e já é de anos, né? Enquanto que as mudanças climáticas podem trazer aí óbitos, né, mortes, etc., saneamento já mata todos os dias, infelizmente, e, sobretudo, crianças, por questões aí de contaminação com água contaminada e esgoto correndo a céu aberto, que é o que a gente vê muito nas nossas comunidades, né? Tem até aquela imagem, né, do menino de pé descalço, com o celular na mão e metendo o pé em esgoto no meio da favela. Né? O celular, depois que a telefonia foi privatizada, todo mundo tem. E a água e o esgoto continua a mesma coisa. Essa imagem eu acho bastante simbólica, né? Que é o que a gente vê hoje na realidade. Né? Um dos parâmetros que o Trata Brasil usa, né? Tem mais gente com celular do que gente sendo atendida por saneamento hoje. Pois é. Então, fica essa mensagem aí, pessoal, para vocês. Eu acho bacana o Márcio ter começado para trazer essa mensagem, né? Até de otimismo, né? Num momento que a gente está aí com não sei quantos milhões de desempregados, e vocês aí, por formar, ávidos a trabalhar, né? Tratem de olhar a questão de saneamento e acompanhá-la, porque vai abrir muito mercado nos próximos anos. Não é ano que vem, não é no curtíssimo prazo, que, como o Márcio colocou, até essas empresas entrarem, né, perceberem os problemas, mas tem uma parte de planejamento também, não é isso, Márcio? Que vai ser feita previamente, uma atualização de todo um planejamento que foi feito em 2000, começou a ser feito em 2011. Inclusive, nós levamos para Veiga, numa Semana do Meio Ambiente do passado, a Heloísa veio para Veiga, até por ser ex-aluna, ela apresentou todos esses planejamentos das diversas áreas no Estado, mas isso já caducou, né? Infelizmente, porque ninguém fez nada. Já caducou e precisa ser atualizado. Desculpa interromper, César, mas é que são 6h15 já e a gente está meio no limite do horário para as aulas, né? Márcio, te agradeço aí mais uma vez, querido, pela possibilidade aí de vir, tá? E de passar o teu conhecimento atualizado. Então, Márcio... Eu vou dar notícia para você sobre o livro que a gente está negociando para poder lançar, mas isso ele vai virar um portal também, vai ter acesso às informações todas, tem muita coisa interessante. E esse desafio fica, César. Eu sei que você é ocupadíssimo com os seus meninos aí, desculpa chamar de menino, mas eu sou mineiro, a gente tem mania de chamar a rapaziada de menino ainda até hoje. Mas também pela diferença de idade. Mas lembra que também o ano que vem a gente vai ter aí o Mais 30, né? A gente vai estar comemorando, e seria muito interessante ter um núcleo
se você tiver tempo aí, junto ao professor Paulo Canejo, para a gente desenvolver alguma atividade de um observatório, alguma coisa que você achar interessante, que a gente possa até apresentar para essas empresas aí, e que pode ser um passaporte de entrada para as pessoas. Isso, Márcio, é ótimo levantar isso. Rapidamente, pessoal, CEA, isso aí é bem interessante, tá? A proposta do Márcio, não sei se vocês perceberam, é montar um observatório que pode dar suporte para diversas firmas, para o Trata Brasil, etc. E esse observatório, né, seria feito por vocês, né, que vale aí atividade complementar, pode até valer como estágio. Tá? Peço que quem tiver interesse, a CEA e os demais colegas, entre em contato com o Márcio, me bota sempre em cópia, porque isso pode avançar e é uma oportunidade para vocês começarem a entrar na área. Tá? Um observatório é a proposta, observatório de saneamento é a proposta do Márcio para vocês. Tá? Uma coisa de concreto saindo aqui dessa palestra. Eu cheguei a comentar com o pessoal do Trata Brasil, eles acham a ideia simpaticíssima, né? Porque sabem que os núcleos acadêmicos, no caso aí a Veiga, que é uma potência, é fundamental para criar esse laço de troca, né, de formação e dar mais fundamento e oportunidade de trabalho para a turma toda, isso que é fundamental, né, Sérgio? Legal. No início vai ser voluntário, mas a questão é estar na hora certa no lugar certo, né, gente? Isso aí. O momento é esse, não tem dúvida. O momento é esse, exatamente. Gente. Tem uma boa aula aí, sempre contem comigo quando precisar. Tá bom, Márcio. Muito obrigado, querido. Mais uma vez. Então, pessoal, eu venho aqui no nome da CEA, da equipe, de agradecer a presença de todos nessa palestra, principalmente aqui do Márcio, por estar disponibilizando o tempo com a gente para debater sobre essa temática, né, muito importante, né, que a gente está sempre debatendo, né, é uma polêmica hoje em dia. E para o pessoal aí que se inscreveu, daqui a pouco vai ter um sorteio, o link está disponibilizado aí no chat, não esqueçam de participar. E amanhã, no mesmo horário, às 5 horas da tarde, teremos uma palestra sobre o sistema de gestão ambiental, aí do 14001. Nada mais ministrado pelo Nelson Fortuna. Não perca, pessoal. E ficam ligados nas nossas redes sociais, que a gente vai passar mais informações sobre a Semana do Meio Ambiente, sobre os cursos, sobre os sorteios. Fiquem ligados. Legal, gente.